Agora que a gente aprendeu como fazer casting, né, e fazer a conversão de tipos primitivos, a gente vai entrar em outro assunto agora, que é a parte de controle de fluxo, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver é o famoso if e o else, né? A gente vai ver como que esses dois funcionam na linguagem Java, tá? Então a gente tem algumas formas de escrever, tá? O if a gente escreve ele dessa forma que você está vendo aí, if, abre parênteses, a condição e fecha parênteses, tá? O else, simplesmente depois do if a gente consegue colocar o else. Se uma condição não for cumprida, a gente vai para um outro bloco de código. Ou então a gente pode também utilizar o else if, né? Que, ou seja, se a primeira condição não for cumprida, né? Não cumprir a primeira condição, você vai para a segunda condição e faz também um outro teste, né? Que é utilizando o else if com um outro tipo de condição, tá? Então a gente tem essas três formas de utilizar o if e o else, a gente vai ver elas na prática também, tá? E a gente trabalha com alguns operadores aqui, lá dentro, onde a gente faz a comparação da condição dentro do parênteses aí do if, tá? A gente pode utilizar o e, né? A notação de e, que a gente usa esse e comercial duas vezes. Tem também a parte de ou, que a gente usa esse pipe duas vezes, tá? Para fazer ou. E a gente tem também a negação. E a negação a gente utiliza esse ponto aí de exclamação para a gente conseguir fazer a negação de alguma condição que a gente quer, né? Se aquela condição é verdadeira, a gente coloca a negação, ela fica falsa, tá? Então esse é o nossa primeira aula sobre controles de fluxo. Então a gente vai ver agora um pouco lá dentro do IntelliJ como é que funciona na prática o if e também o else, tá? Estamos aqui novamente no IntelliJ para a gente começar a treinar agora um pouquinho sobre controle de fluxo, iniciando pelo if e pelo else, tá? Então, antes da gente começar a brincar, vou declarar aqui uma variável para a gente utilizar nos nossos testes aqui, né? Vou colocar idade igual a 15, ok? E vou construir aqui o meu primeiro if para você conseguir acompanhar aqui, tá? Então vamos lá, vou colocar if, vou abrir aqui o meu parênteses e vou colocar idade for maior que 18, ele vai poder fazer alguma coisa aqui, né? Vou colocar uma ação que é imprimir no console só para a gente conseguir exemplificar. Pode entrar na festa, por exemplo, tá? Beleza. Então, se a idade for maior que 18, ele vai imprimir pode entrar na festa. Else, né? Se não for maior, se for qualquer outro número menor do que 18, ele vai fazer uma outra coisa, né? Então, vamos ver aqui. Print ln. Não pode entrar na festa. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável que vai ser nome idade, e o valor dela vai ser 15. E aqui eu estou fazendo uma comparação dentro do if, né? Para saber se essa minha variável 15, né? Que no caso o valor dela é 15, minha variável idade, ela é maior que 18, tá? Vamos fazer um teste aqui, rodar isso para ver qual que é o comportamento dele. Então aqui que ele vai cair aqui, ele vai mostrar para mim não pode entrar na festa, porque ele está indo no else, porque 15 não é maior que 18, tá? Aqui nessas comparações a gente pode utilizar vários tipos de operadores, tá? A gente pode utilizar o menor, o maior, tá? A gente pode utilizar também o igual, tá? A gente pode utilizar alguns operadores aqui e também, né, o de negação, como a gente já tinha visto também, tá? E tem alguns outros, né, como maior igual, menor igual, como também igual, só que utilizando a negação, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso utilizar maior igual a 18, né? Então, se o cara for maior ou tiver 18 anos, ele pode entrar aqui, né? Então, eu vou até deixar listado aqui todos os tipos de condição que a gente pode utilizar para ajudar você a identificar todos eles, tá? Eu vou deixar aqui. Pronto. Então, beleza. Então, aqui já está todos os tipos de operadores que você pode, operadores de comparação, ok? Que dá para utilizar aqui. Vou deixar anotado isso aqui.
Vamos rodar isso aqui novamente, que a gente fez uma alteração no nosso if, né? Coloquei maior que ou igual a 18. Bom, então não pode entrar na festa, ele não vai conseguir entrar na festa justamente por causa disso aqui, né? Porque a idade tem o valor 15 e aqui nesse caso o valor para ele entrar na festa é 18. Então não é maior, então ele não vai poder entrar na festa, ok? Vamos dizer aqui então que ele tenha o valor de 18, ele já fez 18 anos. Vamos rodar aqui novamente e vamos ver como é que funciona isso. Agora sim, agora ele caiu aqui dentro do meu if, ele pode entrar na festa, né? Lembra que a gente não tinha esse igual aqui, né? Eu coloquei depois. Se eu tirar esse igual, vamos rodar de novo para ver o que acontece? Então vou rodar novamente ele aqui, ó, não pode entrar na festa, né? Então, por quê? Porque ele tem que ser maior que 18, né? Aqui o 18 não é maior que 18, 18 é igual a 18. É por isso que a gente quer que aceite aqui a idade igual a 18, a gente tem que usar o igual, tá? Como a gente tinha feito anteriormente, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, né, é utilizar aqui o if else, né? Eu vou colocar novamente aqui essa mesma condição. Deixa eu pegar aqui exatamente, tá? Então aqui eu vou colocar o que? Eu vou colocar o else, mas eu vou colocar um if, né? Qual que vai ser o if? Se a idade for maior que 18, aqui nesse caso, se ele for maior ou igual a 18, ele pode entrar na festa, tá? Se não, se ele for maior ou igual a 15, ele pode entrar acompanhado com adulto, certo? Então, vamos lá. Se ele for maior ou igual a 18 anos, ele pode entrar na festa. Se ele for maior ou igual a 15, ele pode entrar acompanhado com adulto. Se não, ele não vai poder entrar na festa. .out.println. Não pode entrar na festa. Certo? Então eu vou rodar aqui, vou deixar aqui como 15, ó, vamos ver o que vai acontecer, tá? Bom, o primeiro if deu esse daqui, né, que ele não pode entrar na festa, certo? E o segundo, que foi esse daqui, deu que ele pode entrar acompanhado com adulto. Então você vê que a gente já pode colocar vários ifs aqui encadeados dentro desse else, né? Então a gente coloca um aqui, se eu quisesse colocar um outro if aqui, eu também poderia utilizar ele, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é utilizar variáveis booleanas para fazer isso, né? Então, por exemplo, boolean festa do meu amigo, certo? Vamos dizer que a festa é do meu amigo, certo? Então, por exemplo, se eu conheço, né, a pessoa que está entrando na festa, que está dando a festa, então eu vou colocar uma condição dessa, tá? Então vamos lá ver qual que é essa condição. Se ele for maior que 18 ou a festa for do meu amigo, eu vou poder entrar, porque a festa é do meu amigo, então eu quero entrar nessa festa, né? Então vamos rodar isso aqui novamente, vamos ver. Vamos só recapitular aqui, tá? A minha idade é 15, tá? Aqui nesse caso, ele só vai deixar eu entrar se eu for maior que 18 ou se a festa for do meu amigo. Então eu estou colocando aqui que a festa é do meu amigo, então eu coloquei verdadeira. Então eu vou rodar isso aqui novamente. Então, ó, o primeiro deu não pode entrar na festa, né? Porque a condição é só maior de 18. E o segundo deu pode entrar na festa. Por quê? Porque por mais que eu não tenha a idade de 18 ainda, eu coloquei aqui uma outra condição, ou, né? Ou esse tem que ser verdadeiro, ou o segundo, que a festa é do meu amigo. Então eu posso entrar na festa, tá? Então, dessa forma a gente consegue fazer várias combinações aqui, utilizar aqui dentro do if, dentro do else if, para a gente fazer a nossa lógica do nosso algoritmo, a lógica do nosso software, tá? Então, dessa forma a gente consegue utilizar muito facilmente o if, tá? E aqui a gente pode também negar, né, utilizando essa anotação que eu já tinha mostrado, fazer essa negação aqui, né? Só preciso colocar aqui um parênteses para fazer a negação, tá? Porque é tudo isso daqui
só que ao contrário, né? Então, se eu estou fazendo tudo isso daqui, só que ao contrário, então se a idade for maior ou igual a 15 e for verdadeiro, a hora que eu coloco essa anotação aqui, ele vai transformar para falso, certo? E aqui você consegue fazer a utilização de vários tipos, né, de operações de comparação aqui para utilizar dentro do if e também do else if. Beleza? Então vamos voltar agora para os nossos slides para a gente continuar os nossos assuntos. Agora você deu os primeiros passos na parte de controle de fluxo, a gente vai ver como a gente trabalha com laço também, que é o nosso próximo assunto, tá? Primeiro laço, né, o primeiro tipo de comando de laço que a gente vai ver é o while, tá? E como é que a gente escreve ele? Vai ser o while, abre e fecha parênteses, e a condição fica dentro dele, tá? Para que serve ele? Serve para repetir um trecho de código algumas vezes, tá? A gente vai repetir esse trecho de código baseado naquela condição lá. E ele continua repetindo enquanto a condição for verdadeira, tá? A gente vai ver isso na prática, como é que funciona. E quais são os operadores que a gente consegue utilizar no while, tá? São os mesmos que a gente utiliza no if também em outros lugares. Tem o e, que são 2 vezes e comercial, tem o ou, que é 2 vezes o pipe, e também tem o negação, que é o ponto de exclamação, ok? Vamos agora ver na prática, lá no IntelliJ, como a gente faz isso. Bom, aqui, novamente no IntelliJ, eu tenho a minha classe chamada while, né, para a gente separar aqui os nossos exercícios, e novamente o meu método public static void main. Então, como é que funciona o while? Eu vou declarar aqui uma variável chamada contador, tá? E ela vai começar com o valor de 0. Eu vou declarar aqui o meu comando while, onde o contador, né, enquanto o contador for menor do que 20, eu quero que você execute aqui um código, né, que eu vou simplesmente printar na tela, né, o valor desse nosso contador, tá? Então, vou colocar aqui contador, 2 pontos, e aqui o valor do meu contador, tá? Então, para que eu consiga, por exemplo, que essa condição uma hora seja falsa, né? Ou seja, enquanto o meu contador for menor do que 20, ele vai executar isso daqui, e meu contador está 0. Então, eu tenho que incrementar esse meu contador, né? Então, eu vou fazer contador é igual a contador mais 1. Porque aí, toda vez que ele passar aqui, ele vai incrementando esse meu contador, e até uma hora que ele vai ser maior do que 20, ele vai parar de executar esse trecho de código, tá? Então vamos aqui de novo, botão direito do mouse, e vamos executar esse trecho. Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Então você vê que ele executou 20 vezes esse trecho de código, né? Então ele começou do 0 e foi até 19. Por que ele foi até 19? Porque quando o contador chegou do valor de 20, ele saiu aqui dessa condição, né? Porque 20 ele não é maior do que 20. Então a condição é falsa, ok? Então você vê que ele fez a repetição aqui de 0 até 19 aqui, beleza? Então dessa forma você consegue controlar aí e utilizar o while, tá? Então tem diversas formas a gente consegue utilizar aqui para fazer essa comparação aqui dentro do while para ele continuar executando, tá? Vamos colocar aqui, ó, contador inverso, na verdade, né? Vou colocar aqui 20, certo? Vou fazer um outro while aqui, enquanto o contador inverso ele for maior do que 20, certo? Eu vou colocar aqui, para maior do que 20 não. Deixa eu colocar aqui 100. Enquanto o meu contador inverso for maior do que 20. Então eu vou colocar aqui de novo system.printout.println. Coloquei o contador inverso. Vou colocar aqui o valor do meu contador. Eu vou colocar o meu contador inverso é igual a contador inverso menos 1. Certo? Vamos ver o resultado disso aqui também. Vamos rodar aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Então ele executou do 100, né? E ele foi fazendo o caminho inverso. Foi diminuindo 1, diminuindo 1, diminuindo 1, até que desce 20, né? Deu 20, ele não entrou mais nesse bloco de código, tá? Então dessa forma você consegue fazer aí a execução utilizando o while, né? Sempre que essa condição for verdadeira, você consegue aí
executar o trecho de código que está aqui dentro, e você pode utilizar variáveis booleanas, comparadores e tudo que é possível aí dentro. Beleza? Então vamos voltar para os nossos slides. Agora a gente vai ver, né, depois que a gente aprendeu sobre o while, um próximo comando que a gente utiliza para fazer também controle de fluxo e fazer interações, tá? O próximo que a gente vai ver aqui é o for, né? O que é o for? Como é que ele funciona, tá? O for, abre parênteses, a gente inicializa a nossa variável, ponto e vírgula, coloca a condição, ponto e vírgula e coloca o incremento e fecha nossos parênteses, tá? A função dele é a mesma do que do while, tá? Que é fazer a interação aí de um mesmo trecho de código várias vezes, tá? E os operadores que a gente usa são os mesmos do while, são os mesmos do if, né? A gente utiliza o e, que é 2 vezes e comercial, ou 2 vezes pipe, e a negação aí, que é o exclamação. Beleza? Vamos ver também como que funciona o for na prática, que ele é um pouquinho mais complicado do que o while. Então, a gente está de volta no IntelliJ aqui, eu estou com uma nova classe chamada for, para a gente mostrar aqui para você como é que funciona o for. Aqui eu já deixei inclusive a estrutura dele pronta, né? Só para você conseguir acompanhar melhor. Então, essa é a estrutura do for. Inicialização da variável, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento, e aqui dentro é o código. Então, o que seria a inicialização dessa variável? Então, eu vou iniciar uma variável aqui, i, né, que vai começar do zero, tá? E qual que vai ser a condição desse meu for? A condição vai ser que a minha variável i, ela tem que ser menor do que 20, tá? E o incremento aqui, eu vou colocar de uma forma resumida. Eu posso ou colocar i igual a i mais 1, tá? Ou eu posso fazer dessa forma, que eu coloco o i e incremento ele mais 1, ou então eu posso usar uma parte que chama pós-incremento, né? Que eu posso simplesmente utilizar esses dois mais aqui. O que isso faz? Isso faz a mesma coisa do que eu pegar minha variável e somar mais um nela e guardar dentro dela mesmo, tá? Então isso aqui é uma forma resumida, né? Que é o pós-incremento, que é i mais mais, né? E aqui dentro eu vou colocar o nosso trecho de código, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Vamos usar o famoso, né, print aqui ln, tá? Então vou colocar aqui a minha variável i, né? E vamos executar isso para ver que tipo de coisa que ele vai mostrar para a gente. Eu executei, o que ele fez? Ele executou e ele fez o i do 0 até o 19, né? Então você vê que é uma estrutura bem fácil de trabalhar, tá? Onde eu declaro a minha variável aqui, né? Eu coloco aqui a minha condição e aqui eu incremento a minha variável, tá? Eu poderia fazer ao contrário também, né? Vamos fazer de forma ao contrária, que é o que? A minha variável pode começar com 20, né? Aqui, enquanto i for maior do que 0, tá? E eu vou, em vez de incrementar, eu vou decrementar aqui essa minha variável. Vamos ver o efeito que vai dar nisso aqui, tá? Vamos rodar aqui de novamente. Então vamos ver o que aconteceu. A minha primeira vez eu comecei o i, que é esse meu primeiro for aqui em cima, do 0, e ele foi até 19, que é esse daqui, né? Deixa eu só colocar i incrementa e decrementa, só para a gente conseguir ver melhor aqui no nosso console a separação disso, tá? Então vamos lá. Então o i incrementa ele foi de 0 até 19 e o decrementa ele foi de 20 até 1. Certo? Então, dessa forma, eu consigo fazer dessas duas formas, né? Eu consigo tanto incrementar, né? Fazer um for incrementando a minha variável, eu consigo fazer um for também decrementando a minha variável. Beleza? Então, vamos voltar para os nossos slides de novo. Agora que você já aprendeu os dois tipos de laço, né, que a gente pode utilizar no Java, o while e o for, a gente vai ver agora como controlar os loops, né? Como a gente controla esses laços que a gente faz essas interações, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como a gente para o laço quando a gente quiser, né? Então a gente está lá no meio do for, né? A gente quer parar aquele for. Como a gente faz isso? Né? Se a gente quiser pular uma iteração também, né? A gente está lá fazendo, sei lá, de 0 a 20, mas na hora que chega no número 5 eu quero pular, né? E não executar aquele passo e continuar executando sem parar o laço por completo, tá? A gente vai utilizar
duas notações. A primeira é o break, para a gente parar o laço inteiro na hora que a gente quiser. E a segunda notação é o continue, né, para a gente conseguir pular uma iteração e ir para a próxima sem parar o laço por completo, tá? Vamos ver como que isso funciona. É muito simples, tá? Fazer dessa forma, utilizar essas duas notações, e você vai ver isso na prática. Vamos lá para o IntelliJ novamente. Novamente aqui no IntelliJ, vamos agora começar a brincar, né, com o for e com os nossos controles de fluxo, né? Então vamos aqui, eu vou declarar o meu for, tá? Uma variável aqui que vai ser i igual a 0. Aqui eu vou colocar uma condição que o i tem que ser menor do que 100, e vou colocar também aqui o i para incrementar, tá? Então ele vai fazer de 0 a 99 aqui no nosso caso. Aqui eu vou colocar um if. O que eu quero fazer com esse if? Eu quero que quando o i, né, lembra que a gente aprendeu aqui o porcentagem, que é o resto, né, que é a divisão, o resto da divisão. Quando o i for dividido por 20 e o resto dessa divisão for igual a 0, eu quero que ele simplesmente imprima esse número para mim na tela, né? Ou seja, eu vou colocar aqui i, o resto, i dividido por 20, e o resto vai ser, qual é esse número, né? Que vai ser, opa, deixa eu colocar só o valor de i para não confundir, melhor assim, 2 pontos, certo? E eu quero que ele pare o laço, né? A hora que eu encontrar, né, um valor que é divisível por 20 e o resto for igual a 0, né, então é uma divisão exata, eu quero que ele imprima esse número para mim na tela e pare o laço, né? Então vamos aqui rodar o nosso código e vamos ver o que acontece. Bom, então a gente acabou pegando aqui, sem querer, foi o 0, né? O 0 é divisível por 20. Vamos fazer aqui, vamos pular o primeiro número aqui, só para a gente conseguir visualizar melhor esse processo, tá? Vou pular aqui o 0. Bom, qual que é o primeiro número divisível por 20? É o próprio 20, né? Então a gente acabou achando aqui um número um pouco mais para frente. Então o que acontece? A hora que ele achou esse número aqui, ele simplesmente parou aqui no 20, certo? Vamos fazer uma outra brincadeira agora aqui, né? Vamos fazer um outro for aqui. Vai começar com 0, aqui meu i, né? Aqui o meu i eu vou colocar enquanto ele for menor do que 100, e vou incrementar o meu i aqui também para a gente fazer um outro laço igual ao de cima. Só que aqui, o que eu vou fazer, tá? Vou colocar uma condição aqui. Se o meu i ele for maior igual do que 50 e for menor igual do que 70, né? Opa, faltou meu i aqui, e o i for menor igual a 70, eu quero que você continue. Eu não quero que passa, né? Eu quero que simplesmente continua. E aqui embaixo eu vou colocar o meu outro código. A gente vai ver o que vai acontecer aqui, né? Vou colocar aqui o i, 2 pontos, e aqui. Então como é que funciona isso? Eu tenho o meu for normalmente, eu coloquei um if aqui, né? Esse if, e se o i for maior ou igual a 50 e for menor ou igual a 70, eu quero que ele continue. O que vai acontecer? Ele vai dar um continue aqui, ele não vai imprimir, não vai executar esse código aqui embaixo. Ele vai pular esse código, tá? Então vamos ver o efeito que dá isso daqui. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o nosso primeiro i, né, que é desse primeiro for, e o segundo que começa aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí o que aconteceu aqui, ó? Vamos ver. Opa, pra gente enxergar melhor aqui, deixa eu aumentar. Beleza. O que acontece? Ele pulou, tá vendo? Ali parou no 49 e depois continuou no 71, que foi o que aconteceu aqui, ó. Porque eu falei que tinha que ser maior ou igual a 50 e menor ou igual a 70, né? Então, do 50 ao 70, ele pulou todos os números aqui e só foi voltar a imprimir novamente depois que essa condição não era mais cumprida. Então, você pode ver aqui que ficou um gap, né? Ficou um buraco entre a contagem dos números, né? Parou no 49 e só voltou aí no 71. Então, todo código depois do continue aqui, ele não vai ser executado quando você executa, quando você utiliza, né? Você executa esse comando
comando aqui. Todo código aqui para baixo ele não vai ser executado, tá? No caso, a gente só tinha um código de imprimir na tela e você pode ver que foi justamente isso que aconteceu. Ele acabou pulando, né? Parou no 49 e só voltou no 71, tá? Então, dessa forma, a gente consegue utilizar o break e o continue para fazer o controle aí de laço. E isso também serve para o while também, né? Tanto o for quanto o while você consegue utilizar dessa mesma forma esses mesmos comandos aqui. Beleza? Vamos voltar para os slides. Você aprendeu agora como controlar os loops, né? Como for, como while. Agora a gente tem que entender um pouco mais sobre como funcionam as variáveis e os escopos delas, tá? Que isso vai ser uma coisa muito importante na hora que você estiver desenvolvendo. Então, o que a gente vai ver agora é um pouco do escopo das variáveis, né? Onde eu declaro, onde ela está disponível, né? Como é que funciona esse tipo de coisa, tá? Vamos dizer então aqui, nesse nosso quadro em branco aqui, que aqui eu não tenho nenhuma variável, né? Então, aqui a variável i, ela não existe porque eu nem declarei ela, tá? Isso é meio óbvio, tá? Mas só para exemplificar. Aqui eu declarei a minha variável i, né? Int i igual a 5. Então, a partir daqui, ela começa a existir, né? Então, eu consigo fazer o que eu quiser, utilizar ela da forma que eu quiser a partir desse momento que eu declarei ela, tá? Um outro exemplo é no while, né? Como é que funciona o while? Então, aqui dentro do while, o i ele ainda existe, ele ainda vale, porque ele está no escopo fora do while, mas como o while está no mesmo escopo de classe, então ele consegue, no mesmo escopo de classe, não, desculpa, ele está no mesmo escopo da minha variável i, então eu consigo usar o meu i dentro do meu while, tá? E aqui dentro eu vou declarar outra variável, que é a variável j, né? Int j igual a 7. O j passa a existir a partir daqui, né? Então, a partir daqui, de dentro do meu while que eu declarei, esse meu int j igual a 7, ele passa a existir depois nas próximas linhas. Mas, depois que eu fecho, né, o meu while lá embaixo, né, eu abri aí chaves e fechei chaves lá embaixo, ele passa a já não existir fora do escopo do while, tá? Então aqui o j não existe mais, mas o i continua dentro do escopo normal, tá? Então você pode ver que o i existe tanto fora do while como dentro do while, ele consegue ser acessado, modificado, tá? Mas o int j não, ele só consegue ser utilizado e acessado dentro do escopo do while, tá? Porque a gente declarou ele lá dentro, tá? Então, vamos lá no IntelliJ, vamos ver alguns exemplos desse lá dentro para a gente conseguir ficar um pouco mais claro, né, esse tipo de conceito de escopos e variáveis que às vezes fica um pouco confuso. Então, estamos aqui no nosso IntelliJ e eu já deixei um código pronto aqui para a gente resolver alguns problemas aqui que está acontecendo no nosso código, ok? Problemas de escopo de variável. Bom, então aqui eu tenho uma condição, né, booleana, tá? Só para a gente exemplificar. Aqui eu tenho o meu if, né? Se a condição for verdadeira, o meu i é igual a 5. Se não, a minha condição, o meu i vai ser igual a 10. E aí eu quero imprimir esse meu i aqui dentro, tá? Aqui no console. Então esse nosso primeiro problema, o que está acontecendo aqui? Eu estou querendo imprimir no console meu i, só que eu não consigo. Você viu que ele está vermelhinho, né? Ele está falando que não consegue resolver esse símbolo, ou seja, ele não está encontrando esse meu i, né? Por que ele não está encontrando esse meu i aqui? Porque ele não consegue achar esse meu i, compilar meu código para eu imprimir isso no console? Porque eu declarei duas vezes o i aqui dentro do meu escopo, né? Para o Java, isso daqui está dizendo que a gente declarou duas vezes a variável i, e cada uma no seu escopo, né? Então, esse i com valor 5 só está no escopo do if, e esse i aqui com valor 10, ele só está no escopo do else, né? Então, eu só consigo enxergar a variável aqui dentro do escopo do else, né? No caso desse i aqui, e desse outro i aqui eu só consigo enxergar ele, né? Ele só existe, na verdade, né? Dentro do escopo do if, né? Como é que eu conseguiria resolver esse problema para ele parar de dar esse erro aqui, tá? O que a gente pode fazer é simplesmente declarar um i aqui em cima, igual a 0, por exemplo, né? E aqui a gente atualiza o valor dele, não cria uma nova variável, você entendeu? Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui um escopo geral aqui desse meu método, né? E aqui eu consigo utilizar ele dentro do meu if, né? Atribuir o valor dele de 5 se a condição for verdadeira, se a condição for falsa, atribuir aqui o valor dele para 10, e aí sim, fora do meu if, do meu else, eu consigo utilizar ele aqui dessa forma.
tá? Então, você vê que eu aumentei o escopo dele, né? Se eu deixar só aqui dentro do if, só do else, a declaração do meu i, da minha variável, eu não consigo utilizar ela fora desse meu escopo. Então, dessa forma, a gente consertou aqui o problema, a gente consegue utilizar ela aqui. Aqui embaixo a gente tem um problema parecido, né? Então, eu tenho o meu for, né? Com minha variável j maior, tem que ser, a condição é j tem que ser menor que 10, eu vou incrementar meu j, né? E aqui dentro do meu for eu tenho aqui um system.out.println for j, né? E aqui eu imprimo o meu j. Você vê que ele não deu erro nenhum, né? Eu consigo utilizar o meu valor j aqui dentro do meu for. Por quê? Nesse tipo de declaração do for, né, esse j que eu declarei aqui, ele só funciona para dentro do for, né? Ele não consegue enxergar no escopo fora do for, né? E como é que a gente resolve se eu quero fazer o print desse j aqui no final, depois que o for acaba, né? Como é que a gente consegue resolver isso, tá? Existe uma forma que a gente consegue resolver aqui no caso do for, a gente consegue externalizar essa variável que a gente declarou aqui dentro, né? Então eu vou recortar ela aqui, ó, e colocar ela aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu externalizei esse meu j, né? Coloquei num escopo maior, que é o mesmo escopo que está esse meu system.out.println aqui. Então o meu j acaba existindo tanto dentro do for como fora do for, né? Se eu deixar a declaração só aqui, nesse espacinho aqui na anotação, nesse tipo de declaração do for, né, aqui dentro, ele só vai existir dentro do for. Mas agora eu externalizei a minha variável, ele vai ser utilizado tanto no for como fora do for também. Beleza? Então esse aqui é o exercício de escopo de variável, tá? Com a medida que passa o tempo você começa a ficar mais acostumado com esse tipo de coisa e é uma coisa bem fácil de assimilar. Beleza? Vamos lá agora voltar para os slides para a gente continuar com o nosso assunto. Bom, então a gente aprendeu agora sobre escopos de variáveis, como que os escopos funcionam, tá? Isso aqui é só uma introdução. À medida que você vai trabalhando com a linguagem Java, você começa a ter mais familiaridade com esse tipo de coisa, beleza? Bom, o que a gente vai ver agora é um bloco dentro de outro, né? Uma informação extra que eu estou trazendo aqui só para, às vezes parece óbvio, mas é legal passar esse tipo de coisa, tá? A gente consegue sempre usar um bloco dentro de outro. Eu consigo usar, por exemplo, um if dentro de um for, eu consigo usar um for dentro de um for, né, que a gente chama de for encadeado. Eu consigo usar um if dentro de um while, por exemplo, ou então um while dentro de um while, né? Eu consigo também utilizar um for dentro de while e vice-versa, tá? E aqui é só um exemplo, né, de um while, por exemplo, com um for dentro, tá? Então é só uma informação extra, né, porque às vezes não parece muito óbvio, mas é uma coisa muito simples que você pode sempre utilizar aí, mesclar, né, todas essas funcionalidades da linguagem para você conseguir desenvolver o seu software. Beleza? Bom, então agora a gente se vê na nossa próxima aula.